vamos ver aqui, gente, o nosso primeiro processador aqui. Bom, temos aqui a nossa velha calculadora. Isso daqui é o processador. Aqui está a calculadora, gente, e aqui embaixo está o controle. Aqui o Logic faz a caixinha ficar pequenininha, tá bom, gente? Mas aqui está o controle da situação. Então vocês reparem, gente, que aqui tem duas saídas aqui. Uma que liga-se ao barramento, que é para colocar um literal no barramento. Outra saída é essa aqui, que está caindo aqui nesse pente, aqui nesse distribuidor, né, que são todos os sinais. Eu acho que fica melhor eu mostrar de dentro a CPU aqui. Aqui vocês estão reconhecendo mais ou menos a calculadora aqui, tá bom? Então, se a gente pegar um sinal qualquer aqui, tá bom? ACC Clear, esse que está aqui, ó, tá vendo? Ele continua aqui, tá bom? Ao invés de ter um lugar para a gente clicar, ele está ligado a um pino de saída aqui da unidade de controle. Se a gente pegar outro aqui, gente, DR toma bus, mesma coisa. Se a gente pegar aqui o Mark CLK, está aqui. Bom, então, ou seja, essa unidade de controle aqui, a gente tem um tantão de botões espalhados para a gente apertar, tá bom? Então, essa unidade, isso aqui parece complicado, na verdade, isso aqui é um polvo aqui cheio de dedos, gente, que está apertando qualquer daqueles botões que a gente apertava antes. Bom, nós acrescentamos a esse circuito essa unidade de controle aqui. Bom, que nós vamos ver agora como é que ela funciona. Mas, repare, é o mesmo circuito da calculadora, onde todos os sinais de controle, agora, ao invés de estarem disponíveis para um operador clicar, todos eles estão sendo produzidos pela unidade de controle, que deve acionar, acender e apagar esses sinais, ligar e desligar, conforme o programa que está na memória, com aquele mecanismo que nós já vimos aqui. A unidade de controle, como nós já vimos, a gente já tem duas saídas. Já tem uma saída de sinais e uma saída de literal. Tá bom? São as duas saídas. De entrada, ela tem um reset e tem o clock. Isso aqui, gente, parece que é saída, mas isso aqui é uma saída só para nós, humanos. Tá bom? Aqui é um monte de luzinha aqui para ficar acendendo e apagando, para a gente acompanhar quais sinais que estão sendo acesos ou apagados. Aqui, saindo da memória de programa, que é essa daqui, tá bom? A microinstrução corrente é essa que está aqui. Eu pego aqui e vou separando alguns bits. Por exemplo, o bit 23 tem um papel especial, tá bom? Então eu separei, tá bom? Os outros bits de 0 a 22, eles irão ser carregados ou como sinais ou como literal. O literal tem que ser colocado no barramento. O barramento são só 16 bits. Tá bom? Então, por isso que tem esse negocinho solto aqui. É só para jogar fora dos 22 para passar para 16. Aqui. Tá bom? Que a gente não vai olhar os outros. Tá bom? Então, esse aqui vai para os sinais ou para o literal. E isso daqui é o que está comunicando com a CPU. Bom, o que mais que tem? Aqui, gente, a gente tem um controle de tempo. Bom, esse controle de tempo é igualzinho que vocês construíram, é até mais simples, certo? Para o semáforo, para o controle do sinal de rua, de trânsito. Bom, ele só tem dois tempos, que são os tempos que a gente precisa. Bom, no tempo T0, bom, o PC é atualizado. Ou seja, então ele vai mudar o endereço que está sendo aplicado aqui e vai mudar isso que está aqui. Bom, no tempo T1, nós vamos atualizar seja o registrador de sinais, seja esse registrador de literais. Qual deles? Tá vendo? Então, repare, primeiro, o tempo T1, tá bom, gente? Ele está entrando aqui nesse end e está entrando também aqui nesse end. Bom, esse end aqui, gente, eu estou pegando o bit 23 e entrando aqui. Porque se o bit 23 for igual a 0, eu não quero mexer com o registrador de literais. Bom, porque eu quero mexer com o registrador de sinais. Porque se ele for 0, repara, aqui ele inverte para 1,
então no tempo T1 eu vou acionar o clock aqui desse registrador de sinais. Bom, se o bit 23 for igual a 1, o que acontece? Eu não vou mexer no clock desse daqui, além disso, eu vou passar por esse OU aqui, tá bom? Que vai zerar esse registrador de sinais. Bom, que eu tenho que tomar muito cuidado. Cada vez que eu emito sinal, acontece alguma coisa na CPU. Então, se eu estou pegando uma microinstrução que é de literal, não pode acontecer nada na CPU em função disso daí. Bom, então é por isso que tem esse esquema aqui de zerar. Então, é essencialmente isso. Bom, eu tenho aqui um contador de programas que vai varrendo. Eu coloco meu programa aqui, esse contador de programa vai produzindo endereços sequencialmente, 0, 1, 2, 3. À medida que eu vou avançando nesses endereços, eu vou expondo aqui novas microinstruções. Então, troca a microinstrução num tempo. Tempo seguinte, atualiza os registradores de saída, de um jeito ou de outro. Bom, seja esse aqui não é o registrador, esse aqui é o pino de saída, são os pinos de saída. Bom, esse é o registrador de sinais e esse é o registrador de literais. Eu vou atualizar ou este ou este. Bom, e conforme o caso, vou zerar também. Tá bom? Então, essa aqui que é a minha unidade de controle. Vamos ver primeiro aqui agora como é que a gente carrega um programa, e eu vou aproveitar para falar um pouco de história aqui para vocês. Como é que um programa, como é que eu começo a executar? Aqui eu estou executando aqui agora o PowerPoint, como é que ele entrou para a memória aqui do computador? Bom, o Windows, ele tem um módulo lá que a gente chama de um loader, um carregador. Bom, então ele procura no disco o programa do PowerPoint e começa a executar. Você traz para a memória e começa a executar. Na hora de você executar o LogSim, ele pega o programa LogSim e começa a executar. Mas quem carrega o loader? Então, os programas atuais é o seguinte, quando você liga o computador, ele começa a executar um programinha que está numa memória ROM, uma memória gravada que o fabricante manda junto. Esse programa é um loader primitivo, que ele lê, por exemplo, o primeiro setor do disco. Bom, e passa a executar esse primeiro setor do disco. Nesse primeiro setor do disco tem um outro loader lá, um pouco mais elaborado, mais sofisticado, que carrega talvez um outro mais elaborado, que acaba carregando o sistema operacional, que contém o loader efetivo que a gente vai mexendo aqui, esse processo que a gente chama de bootstrap. É assim que começa o computador na hora que você liga, dá um boot. Um boot quer dizer isso. Bom, mas eu tenho a obrigação de falar um pouco de história, e isso daqui eu já trabalhei com esse computador aqui, gente. Esse aqui é o PDP-11 de 1975, foi nesse computador aqui que o Unix foi criado, naquela primeira foto que eu mostrei para vocês aqui. E aqui era o seguinte, na hora de você carregar o loader aqui, você ficava mexendo nessas chaves aqui, ligando e desligando, bit por bit, tinha uma tabela assim que você tinha que ir seguindo, então ficava um cantando, o outro conferindo, não sei o que, para ver se estava tudo certinho, aí apertava, isso aqui é endereço, isso aqui é dado, isso aqui é endereço, isso aqui é dado, até que o loader tivesse carregado esse loader primitivo, que depois carregava um loader um pouco melhor, que ficava numa fita perfurada, e por aí vai. Felizmente, ele tinha memória de núcleo, sabe, que não era volátil. Então, se você desligava e ligava no dia seguinte, o loader estava lá. Mas o que acontece é que você às vezes escrevia em cima do loader, aí estragava tudo, aí você tinha que pôr o loader bit por bit outra vez, assim, para começar a funcionar. Bom, agora vamos cair na nossa realidade, um pouco de brinquedo aqui do nosso curso. Tá bom? Então a gente vai trabalhar com o LogSim. Então a gente pode, primeiro, escrever valores diretamente na memória, segundo, fazer como eu fiz aqui, que é ler um arquivo com o mapa da memória. E nós vamos fazer o uso dessas duas possibilidades aqui para os nossos programinhas. Então, a ideia aqui é o seguinte, esse aqui é o formato de um arquivo com mapa de memória. Ele começa com essa linha mágica aqui, V2.0 RAW, tem que ter isso, não sei porquê. E depois ele tem, repare, isso aqui é uma memória de 24 bits, tá bom? Então são 6 dígitos hexadecimais, no caso aqui infelizmente não apareceu uma letrinha, tá bom? Mas aqui está em hexadecimal. Então,
A primeira linha, na hora que você carrega, vai para o endereço 0. Segunda para o endereço 1, terceira para o endereço 2 e por aí vai. Tá bom? Então, para a gente montar o nosso programa, para a gente executar o nosso programa, a gente tem que antes construir isso daqui. Como que a gente constrói isso daí? Tá bom? A gente preenche uma tabela, tá bom? Com 24 posições, um para cada bit das microinstruções, tá bom? E se o bit 23 for igual a 0, os bits restantes indicam quais sinais devem estar acesos durante a execução daquela microinstrução. Se ele estiver igual a 1, então aquilo ali codifica um literal. Bom, depois disso a gente codifica isso em hexadecimal e passa para esse arquivo. Bom, e a gente tem uma planilha que é muito útil para isso aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Deixa eu mostrar. Aqui. Então aqui, ó, é o lugar onde a gente programa. Como eu já mostrei, tá bom? Aqui, você lê isso que está aqui, é a mesma coisa que está aqui, tá bom? Isso aqui é para consumo humano, tá bom? Essas duas colunas aqui, tá bom? E aqui é o que vai para a memória. Bom, então aqui o literal está igual a 0, então significa que isso aqui é uma instrução de sinais, e aqui eu estou fazendo, então, esse sinal aqui, esse clear, igual a 1. Bom, nessa outra aqui, ó, eu vou ter esse literal bus igual a 1 e esse marclk igual a 1. Bom, como é que você faz esse programa? Você pensa primeiro nessa parte de cá e depois traduz desse jeito que está aqui. Bom, é uma mapeia na outra bem diretamente. Bom, então é exatamente como vocês fizeram nos exercícios, pelo menos vocês conferiram, né? Tá bom? Então, que horas que eu tenho que fazer? Primeiro ligar esse bit, depois desligar aquele, ligar esse, ligar aquele outro também. Bom, então é isso que está aqui. Bom, quando tem um aqui, é o literal. E o que essa planilha faz aqui, gente, aqui tem umas outras continhas aqui, eu usei umas fórmulas aqui do Excel, onde está a forma que esse aqui, que é a codificação desses 24 bits aqui, em hexadecimal. Vendo? Então, se vocês olharem para cá, ó, eu vou mudar um valor aqui, só para mostrar. Eu escrevo 1, ele atualiza aqui em hexadecimal. E faz as contas todas para transformar em hexadecimal para vocês. Então, o que vocês terão que fazer, vai ser o trabalho prático dessa semana, vai ser encher de uns isso daqui. Tá bom? Colocar os uns nos lugares adequados. Tá bom? Então, deixa eu dar um del aqui. Além de tudo, ela tem essa formatação condicional. Se tiver um, fica amarelo, de tal forma que fica mais bonitinho. Entendeu? Mais fácil de programar, mais fácil de ver. Bom, então, como que a gente faz? Você constrói o seu programa aqui, depois você pega isso daqui e coloca no arquivo. Deixa eu abrir o arquivo aqui, gente. Aqui está o arquivo, tá vendo? Vocês podem ver que os valores que estão aqui correspondem exatamente a esses que estão aqui. Então eu peguei um arquivo, esse aqui é o editor de texto que eu gosto dele, gente, SPSPad. Podia fazer isso com um bloco de notas também, daria certo. Tá? Eu prefiro esse daqui. Então aqui, o que eu fiz? Escrevi v2.0 raw, depois copiei e colei aqui. Tá bom? E aí agora eu tenho aqui o que a gente poderia chamar de um programa de máquina, tá certo? Que é para a gente carregar diretamente na memória de programa dessa CPU. A gente está trabalhando com ela aqui. Tá bom? O exercício do CISO vai ser exatamente pegar essa planilha e construir novos programas, tá? Dessa semana. Tá? Também desse tipo bem simples, somar duas coisas, multiplicar uma pela outra. Tá bom? Vamos ver agora, gente, isso aqui funcionando. Aqui, então, está a CPU. Bom, que eu vou aumentar um pouco aqui. Apertei o reset aqui. E aqui na unidade de controle já tem esse programa, que ele faz o seguinte, ele multiplica os valores que estão nas posições 1 e 2 e coloca o resultado da multiplicação na posição 3. Bom, esse é o programa que está aqui já carregado na memória. Aqui eu construí daquele jeito.
Então, vamos ver isso aqui na CPU. Vamos colocar alguma coisa aqui, gente. Vamos colocar aqui 2 aqui e 3 aqui. Tá bom? Deve aparecer, se ele estiver correto, deve aparecer 6 aqui nessa posição. E agora eu vou deixar o clock funcionar. Eu acho que queria que vocês fossem reparando no que está sendo aceso aqui aos pouquinhos disso daqui, de vez em quando também esse daqui. O que tem aqui? Aqui, ó, que agora acabou de colocar um no barramento, porque eu quero copiar o barramento aqui no mar, aí já peguei isso daqui, agora eu vou transferir a memória para o acumulador. Bom, então agora aqui, o que mais que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, colocar agora 2, tá certo? Posição de memória 2. Bom, e agora eu vou querer colocar isso daqui no barramento também, tá bom? Já coloquei aqui. Agora eu vou colocar a multiplicação aqui, tá bom? Pôr na ULA como multiplicação, e agora já tenho o valor final aqui no acumulador. Depois eu tenho que colocar 3 aqui no barramento, já está aqui, e colocar o valor do acumulador liberei esse sinal aqui, no barramento, e armazenar aqui. Pronto, acabou o programa. Vamos ver essa mesma coisa, gente, dado do ponto de vista da unidade de controle. Vamos pôr outros valores aqui. 2 e 6 aqui. Não, peraí, isso aqui não tem. Posição 1 e 2, então aqui vai aparecer 12, que é 12 ABC. Tá bom? Em hexadecimal. Então vamos lá para a unidade de controle. E vou liberar o clock. Então, olha, a sequência de sinais aqui, o que está acontecendo? Mexeu com esse sinal, outros sinais, outro sinal, agora mais um literal que vai mudar aqui, então passou para 2. Tomou o barramento para o acumulador, e agora vai terminar. Bom, agora já está executando só zeros aqui, o resto da memória só contém zeros. Então, gente, certo seja. Então, qual foi todo o processo que eu fiz aqui? Eu peguei aquela minha planilha, eu poderia ter feito isso à mão, a planilha só ajuda as coisas. Então, eu faço o mapa da memória de programa, passo para um arquivo que é o mapa de memória do Logsim, carrego na memória de programa e ponho para rodar. Tá bom? Antes de pôr para rodar, eu acerto os valores da memória de dados para conseguir ter algum conteúdo e executar aquilo que eu queria. É isso, ou seja, a gente está fazendo contas aqui, tá, de uma forma automática, seguindo um programa. Vamos ver aqui algumas limitações aqui. Sim? Então agora, ao invés de a gente em vez de somar o conteúdo de 2 posições de memória, eu quero somar o conteúdo de 5 posições de memória. Bom, como é que a gente faz? A gente sabe somar a gente vai somando aos poucos. Bom, mas o que acontece? Aqui está um programa para somar 2 parcelas, aqui está um programa para somar 5 parcelas. O que acontece? O programa cresce quando o número de operações cresce. Bom, quem escreve o programa, gente, somos nós. Quem executa o programa é o computador. Então, você pôr muita coisa para executar, não tem problema não. Se tiver muita coisa para você escrever, não adianta. Né? Não vale a pena. Melhor fazer as contas na mão. Então, o
que é o balanço que a gente tem agora? A gente sabia que a gente podia realizar computações com a calculadora, entendeu? Mexendo nós mesmos naqueles botõezinhos lá de controle, de tomada de barramento, liberação de barramento, escreve na memória, lê da memória. Bom, nós vimos que é possível automatizar essas operações, bom, com o uso de uma unidade de controle impulsionada por um clock, que é o motor do nosso sistema. Agora nós estamos com um problema aqui. Então, como é que seria um programa para somar 1 milhão de parcelas? Seria um programa de tamanho proporcional a 1 milhão. Bom, não dá para a gente fazer isso, né? Não tem sentido fazer isso.